Metrópole debate os caminhos da aposentadoria. Você nos acompanha pela TV Metrópole, canal 26. Às quintas-feiras, às 9h30 da noite, estamos no ar, com reapresentação aos domingos, às 1h30. E ao nosso lado, para falar sobre a aposentadoria, sobre os benefícios pagos pela Previdência Social, está conosco o professor e consultor da área previdenciária, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, seja mais uma vez bem-vindo ao Metrópole Debate. Uma pergunta que chega à produção do Metrópole Debate, Dona Maria Aguiar, professora da Escola Municipal de Aquiraz durante 24 anos. Ela se aposentou com 60 anos de idade, mas quer voltar à sala de aula e pergunta se, ao voltar a trabalhar, também poderá contribuir e ter direito a uma nova aposentadoria. É possível esse benefício, professor Paulo Bacelar? Com certeza. Se ela é aposentada pela prefeitura em regime próprio de previdência, na hora que ela volta a contribuir para o regime geral, ela terá direito a uma nova aposentadoria, porque são regimes diferentes. Então, o INSS tem um regime geral de previdência social e a prefeitura tem um regime próprio da prefeitura onde ela foi aposentada. Se ela tiver implementado novamente as condições para a aposentadoria no regime geral, ou seja, 60 anos de idade com 15 anos de contribuição, ela vai poder se aposentar e ter as duas aposentadorias. Essas condições não valeriam para professores da rede particular que já estariam ou estão aposentados e gostariam de voltar ao mercado de trabalho? Com certeza, porque o professor de escola particular, ele contribui para o regime geral de previdência, mesmo regime do INSS. Então, ele não poderia ter duas aposentadorias no mesmo regime, a não ser que se ele já tivesse averbado o tempo dele no regime geral e levado para a somar com outra aposentadoria do regime próprio e teria tirado todo esse tempo que ele já contribuiu para o INSS para se aposentar pelo regime próprio de algum município ou do estado mesmo. E ter voltado a contribuir, se implementar novamente as condições, poderia se aposentar. Mas se ele não averbou, aí não poderia ter duas aposentadorias no regime geral de previdência. Você quer tirar a sua dúvida sobre benefícios pagos pela Previdência Social ou pelos Institutos Municipais de Previdência Social? Você pode nos ligar ou encaminhar o seu e-mail para esses endereços e telefones que estão aqui na sua telinha. Temos uma pergunta que chega do município de Pindoretama, do senhor João Antunes da Silva. Ele faz a seguinte pergunta, diz que é operador de tratorista e trabalha sobre intensa poeira nas estradas. Tenho algum benefício como insalubridade e menos tempo para me aposentar? Pergunta do senhor João Antunes da Silva. Olha, senhor João Antunes, a aposentadoria especial, que é aos 25 anos de contribuição, cabe sim no seu caso. Por quê? Porque você está exposto ao agente químico, físico ou biológico. No caso, um agente físico, fumaça, poeira. E esse tempo de contribuição vai levar em conta o tempo que você esteve exposto a esse agente, que teve uma prejudicialidade à integridade física e à sua saúde. Esse período tem que ser comprovado através de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, a empresa que o senhor trabalha é obrigada a emitir esse PPP e no momento que o senhor vai pedir aposentadoria, o médico perito do INSS vai analisar esse PPP e se verificar que houve a exposição permanente a essa fumaça, essa poeira, o senhor poderá se aposentar aos 25 anos de contribuição. Professor Paulo Bacelar, no caso do senhor João Antunes da Silva, ele disse que está exposto à poeira. Como ele tem a carteira assinada como tratorista, já não é uma prova suficiente para requerer esse benefício com menos tempo? Boa pergunta, Luzano, mas essa questão da atividade, ela foi extinta em 28 de abril de 95. Houve um decreto que alterou o decreto 3048, em que a atividade que você tem não será mais suficiente para aposentadoria especial. Porque antes, um médico, por ser médico, se aposentava aos 25 anos. Um engenheiro, por ser engenheiro, se aposentava aos 25 anos. Um tratorista, um motorista de ônibus, motorista de caminhão de lixo, se aposentava aos 25 anos de idade, de contribuição. Um vigilante se aposentava aos 25 anos. Hoje, não mais basta a sua atividade. Você tem que ter a exposição aos agentes químicos físicos ou biológicos, independentemente da sua atividade. Se você não é tratorista, não é vigilante, mas está exposto a um agente físico, ruído, por exemplo, acima de 85 decibéis, e for comprovado isso
com atividade, com um contato permanente através do PPP, você vai poder se aposentar aos 25 anos, independentemente da sua atividade. Uma pergunta que chega do município de Maracanaú, da dona Ângela Maria Serafim Vieira. É uma pergunta que foge um pouco do aspecto da aposentadoria, mas bem importante. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se o patrão tem o direito de inserir o nome do ex-empregado no SPC por não ter devolvido os 40% do acordo do FGTS. Ou seja, muitas vezes os trabalhadores fazem um acordo para o processo de demissão e abrem mão do FGTS, mas depois, na hora da negociação, renuncia a essa devolução e ela pergunta se em alguns casos o patrão pode colocar o ex-funcionário no SPC por não ter devolvido os 40% do FGTS. Olha, Luzano, essa questão desses acordos informais, a gente tem falado muito em nossas entrevistas e nossas conversas no rádio, em outros momentos também, que esses acordos são totalmente ilegais. Você não pode fazer acordo. Esses acordos, que a pessoa até diz que fez o acordo, ela não deve nem dizer, porque isso é totalmente ilegal e cabe responsabilidade à empresa e ao empregado que fez esse acordo. Agora, se ele não devolveu os 40% do FGTS, caberia ele incluir ele no SPC? Eu acho que uma coisa ilícita não pode gerar uma outra coisa ilícita, né? Então, eu acho que não, ele também não poderia incluir ele no SPC, porque o acordo foi um acordo ilícito e ele não poderá isso cobrar nem judicialmente do seu empregado, porque isso não existe. Esse acordo é como se não tivesse existido. Ou seja, informalidade não. O melhor caminho é fazer a negociação do ponto de vista legal na justiça. Se você não quer mais trabalhar, está insatisfeito com a empresa, peça demissão. Não vai sacar o seu FGTS, você não vai ter alguns direitos, mas é a coisa mais certa a ser feita. Não é legal você poder pedir ao patrão que o demita só para que você possa sacar o FGTS e ter o seguro-desemprego, receber o seguro-desemprego. Isso não é legal, isso não é correto. Se a gente quer que nossos políticos ajam corretamente, nós também temos que agir e dar o exemplo. O Pierre Tony, de Fortaleza, ele diz que é servidor público e pergunta se pode adquirir a aposentadoria voluntária depois de contribuir com 15 anos para o INSS. Com certeza, se ele é servidor público, ele trabalha para um outro regime de previdência e ele venha contribuir pelo regime geral, tiver implementado 15 anos de contribuição com a idade de 65 anos, ele poderá pedir a sua aposentadoria voluntariamente, porque terá implementado as suas condições de aposentadoria no regime geral. Se ele tiver menos idade, abaixo dos 65 anos, ele pode pedir a aposentadoria de forma proporcional? Não, nesse caso não, porque não existe aposentadoria proporcional para a aposentadoria por idade. A aposentadoria proporcional somente a aposentadoria por tempo de contribuição. Não, a pessoa tem que ter 65 anos de idade e complementar com 15 anos de contribuição. A dona de casa Marilena Pereira, do bairro Canindezinho, em Fortaleza, quer saber como pode contribuir para o INSS pagando uma taxa menor. Ela disse, professor Paulo Bacelar, que não entendeu bem as explicações dadas no Metrópole Debate sobre a contribuição previdenciária de quem é doméstica e trabalha na própria residência. Dona Marilena, o professor Paulo Bacelar vai explicar com mais detalhes a sua dúvida. Olha, dona Marilena, até 2007 você só poderia contribuir com 20% sobre o INSS. Entre o mínimo, que é o salário mínimo, e o teto da Previdência, que é um teto fixado toda vez em aumento do salário mínimo. Você só tinha 20%, então era muito alto para a pessoa se aposentar e pagar no 20% do salário mínimo. A partir de 2007, foi criado o Plano Simplificado de Previdência. Você pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo. E a partir de novembro do ano passado, foi criado aquele plano para a dona de casa. Então você que trabalha exclusivamente no seu ambiente residencial, com atividade exclusivamente doméstica, você pode pagar 5% da Previdência sobre o salário mínimo. É fixo, é 5% sobre o salário mínimo, tá certo? Então você vai poder pagar, se fosse hoje, R$ 33,90 por mês. Mas você tem que, para ser cadastrado como dona de casa e poder pagar 5% do salário mínimo, você precisa ser cadastrado no CAD único, que é o cadastro para que as pessoas possam ter direito aos benefícios os benefícios do governo federal, tipo Bolsa Família. Então você vai se cadastra a sua família, tem o CAD único, que é o cadastro único, e que terá a sua família cadastrada lá. Então esse cadastro
poderá facilitar você para ter direito ao benefício e pagar 5% somente sobre o salário mínimo, que dá R$ 33,90. Estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Esperamos, dona Marilena Pereira, que essas explicações do professor Paulo Bacelar tenham sido suficientes para a senhora ter tirado as suas dúvidas. Caso contrário, pode voltar a ligar ou encaminhar a produção do Metrópole Debate a sua dúvida com novas perguntas que nós iremos informá-la. Essa mesma dúvida da senhora certamente é de outros telespectadores. Encerramos por hoje a edição do Metrópole Debate. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. E a você, professor Paulo Bacelar, muito obrigado e até a próxima edição do Metrópole Debate. Até a próxima edição e, dona Marilene, se precisar, liga pra gente de novo.